Você já perguntou alguma coisa e não teve a resposta? Como se a cor que eu vejo é a cor que você vê? Ou por que uma nuvem mesmo cheia de água flutua? Bom, no vídeo de hoje eu te mostro isso e muito mais. Então aproveita para se inscrever, deixar o like, aproveitar aí para se acomodar e vamos ver a crazyidade de hoje. Então bora lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur, mas você pode me chamar de Crazy. Então, todo mundo faz pergunta, né? Algumas pessoas até mais que outras. Mas, algumas perguntas eu vou te dar resposta na crazyidade de hoje. Olha que coisa boa. Então, vamos lá, sem enrolação. E para começar a nossa lista, vamos falar o porquê que a gente perde os dentes de leite. Então, logo depois que a gente nasce, a gente vai começar a ganhar nossos dentes de leite. E eles ajudam muito na estrutura dentária do bebê, porque ajuda a mastigar e tudo mais, além de ajudar também na pronúncia e na fala. Mas esses dentes de leite não acompanham a gente na vida adulta, porque quando a gente cresce depois de um bebê, vamos crescendo, a nossa maxilar também cresce, o que precisa de dentes maiores pra gente. E os dentes de leite abrem caminho para esses dentes permanentes. A partir dos 5 ou 6 anos, os dentes permanentes vão empurrando os dentes de leite e vão saindo. E o sangue que a gente vê quando o dente de leite cai, na verdade é da gengiva que foi empurrada e acabou sangrando. A gente perde 20 dentes de leite para ganhar 32 permanentes. Mas tem pessoas que continuam com dentes de leite a vida toda. É um problema congênito, na verdade. E agora que a gente já começou a nossa lista falando do dente, vamos falar do vento? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vamos falar do dento. Dento? Vento. Tipo, qual que é a força por trás de um vento? Então, o vento começa quando o calor do Sol cria uma diferença na pressão atmosférica. Então, esse vento é gerado a partir da diferença de pressão das bilhões de mini partículas que tem na atmosfera, como nitrogênio e oxigênio. E quando o Sol aquece a superfície da Terra, essas mini partículas elas aquecem e acabam subindo, enquanto quando esfria, elas abaixam. E esse movimento delas subindo e descendo das regiões mais frias e das quentes é o que formam os ventos. Então, tecnicamente, quando o Sol aquece a Terra, tem essa diferença de pressão e acontece esse movimento. Então, quando tem as partículas de zona fria vão se mexendo para a zona quente ou vice-versa, acontece diferentes ventos de diferentes velocidades também. Espero que você não tenha saído voando com essa informação, mas eu sei uma coisa que voa, uma estrela cadente. Mas agora, você sabe o que faz uma estrela cadente cair? E agora se prepara para o choque, porque a estrela cadente não é de fato uma estrela. Pois é, o que a gente vê caindo na superfície da Terra são meteoritos feitos de poeiras e pequenas rochas. E quando elas vão caindo, elas vão fazendo um atrito e por isso que brilha. Meteoros são principalmente pequenas partículas de cometas e asteroides vêm principalmente do cinturão de asteroides. E outros se formam quando tem colisões com outras coisas do nosso sistema solar, como a Lua e Marte. Quando o objeto entra na atmosfera e queima no céu, é chamado de meteoro. Agora, quando ele sobrevive a essa queima e cai na Terra, é chamado de meteorito. E as chuvas de meteoro acontecem quando a Terra passa por um fluxo de detrito de cometa. Então, durante esse tempo, os meteoros eles aparecem por alguns minutos ou segundos do original, do local original que está. E, na nossa Terra, entram aproximadamente 25 milhões de meteoros por dia. É muita coisa entrando, né? Mas agora me conta, você já teve curiosidade de saber como os controles remotos funcionam? O controle remoto foi desenvolvido pela Zenith Radio Corporation em 1950 e ele ainda era feito com cabo, então ele tinha fio ainda. Mas 5 anos depois, Eugene Polly conseguiu tirar esse fio, criando os controles remotos sem fio. Depois foi aproveitado para videogames e tudo mais. Então, o controle remoto funciona de duas etapas, ou usando luz infravermelha para controlar objetos de curta distância, ou frequências de ondas de rádio para uma distância um pouco maior. E essa luz infravermelha, ela não é visível ao olho humano, mas você pode ver com uma câmera. E como é que funciona? Bom, você vai mandar, apertar o botão, ele vai dar um padrão de luz infravermelha que o controle, o receptor, vai interpretar a mensagem e executar o comando. Agora, o controle remoto que é usado para longas distâncias é o controle de ondas de rádio, que ele precisa de comunicação, protocolo e interface. Então, quando a gente aperta o botão nesse controle, ele envia comandos binários de 1 ou 0 segundo que podem ser ativados ou desativados por bits. Então, o dispositivo eletrônico consegue interpretar esses dados e executar o comando. Agora, uma missão prática. Se você estiver assistindo na TV, peça esse infravermelho aí, deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Mas voltando às crazyidades, você já se perguntou por que as nuvens flutuam, mesmo quando elas estão cheias de água? Então, as nuvens são coleções de bilhões de gotículas de água ou cristais de gelo que ficam espalhadas pelo céu, o que dá essa impressão que elas
elas estão flutuando. E as nuvens se formam quando o Sol aquece a nossa superfície da Terra, como os oceanos e mares. Isso sobe, o que evaporou, sobe como um ar quente para o céu. E algumas alturas para cima, esse calor que subiu acaba se formando em gotículas de água. E quando entra luz, dá a impressão também que estão flutuando. E essas são as mesmas partículas que quando você está num quarto mais escuro e entra uma luz, tem aquelas partículazinhas que a gente fica vendo? Então, resumindo, é a mesma coisa. E a razão das nuvens não caírem mesmo com tanta água é porque essas gotículas são muito leves e muito dispersas na atmosfera. Além disso, o movimento das correntes ascendentes neutraliza as tendências de uma queda de água, que faz com que as nuvens se formem, cresçam e sobrevivam no ar que move para cima. E quando as gotas de água finalmente esfriam, elas se juntam e caem como forma da gravidade se manifestar, ou seja, por causa da gravidade que a gente tem chuva. Entendeu? Mas agora, continuando nossas crazy dados de hoje, você sabe como uma aurora boreal é formada? No caso, o Sol cria um vento solar que viaja através do espaço para a superfície da Terra. E os campos magnéticos da superfície desviam esses ventos solares para o Polo Sul e Polo Norte. Na verdade, o contrário, né? Então, seus prótons e elétrons se colidem com a atmosfera, o que causam as auroras boreais. As diferentes partículas formam diferentes cores na aurora boreal. Por exemplo, o nitrogênio, quando agitado, gera luz azul ou vermelha. O oxigênio produz luz verde. Essas luzes podem ser vistas do Alasca, Canadá, Rússia e vários outros lugares aí no Polo Norte e Sul. E se você quer ver esse fenômeno, vem entre março, abril, setembro e outubro, que é sucesso. E para finalizar, vamos responder a pergunta que nós todos queremos saber, que é: a cor que eu vejo é a mesma que você vê, que é igual o que o outro vê? Tipo assim, o azul que eu vejo é o azul que você vê? Então, os cientistas, depois de pensar por muitos anos, perceberam que as pessoas têm diferentes percepção de cores e que tem diversos fatores que determinam o que a gente vê. Um humano médio tem 3 fotorreceptores que identificam as cores RGB, o famoso RGB, que é Green, Red, Blue, ou vermelho, azul e verde. Mas também tem os tetacromatas, que eles podem diferenciar um cone a mais de luz que as pessoas normais. Eles podem ver entre o vermelho e verde e falar que as pessoas que não estão vendo a mesma coisa que eles são daltônicas. A diferença no comprimento da onda de luz também depende de alguns outros fatores, como percepção, humor, memórias e sentimento, que também podem influenciar para a gente enxergar certa cor. Agora, próxima missão prática. Se você tá vendo o botão vermelho aí, clica, se inscreve e tem um joinha branco, clica também para ficar azul. Então deixa seu like aí e se inscreve para ver muitas crazyidades. E essa foi a crazyidade do nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha curtido. Muito obrigado mesmo se você ficou até o final aqui. Comenta aí se você ficou até o final para eu saber. E me ajuda aí também compartilhando esse vídeo pra galera, porque o canal é em tese novo, então toda divulgação ajuda. E já deixa seu like e se inscreve, como eu já falei. E muito obrigado. Então fica aí, porque em 10 segundos vai começar a próxima crazyidade. Vai aparecer o videozinho na tela, você clica e vê para ficar muito informado e feliz. Então muito obrigado. Falou!